O governo não quer que você saiba disso. Tiago, agora você é político? Não, tem nada a ver com isso. Não é só o governo, não. As pessoas, as empresas, os empresários, a mídia, os influenciadores, a maioria das pessoas que já avançaram e alcançaram algo na vida não quer que você saiba disso de forma alguma. O que, Tiago? O que eles não querem que eu saiba? Eles não querem que você reconheça, conheça, descubra, desvende as 3 leis invisíveis do legado. É isso aí, 3 leis irrefutáveis, 3 leis que às vezes você ainda não enxergou, não percebeu, não desvendou, que vai mostrar para você que criando um legado, a tua vida não só pode, mas ela vai ser diferente. Ela vai te levar para grandes resultados. Sabe por quê? Porque tem muita gente hoje buscando influência, buscando autoridade, buscando audiência, buscando se aparecer também, né? Venhamos e convenhamos, né, pessoal? Mas tem pouca gente buscando aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida delas e na vida do outro. Por quê? Porque quanto mais você tem noção, quanto mais você tem a percepção de onde você quer chegar, o que você quer oferecer para as pessoas e como você quer estar quando chegar nesse lugar, mais próximo você está de ter uma vida realizada, de sucesso. E olha só, vou contar um segredo só para você, não conta para ninguém. Quando você constrói um legado, você lança um punhado, uma porção de sementes na terra. E olha só, tem uma analogia que eu gosto muito, que ela é mais ou menos assim. Você até sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas é impossível saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. Então, quando você constrói um legado, é justamente disso que eu estou falando. Você vai lançando sementes numa terra e você não sabe se você vai colher a 30, a 60 ou a 100 por 1, mas você vai colher muito. Então, eu quero compartilhar com você justamente isso, essas 3 percepções que eu tenho, tá? Não é pautado em achismo não, tá, gente? Isso aqui são estudos comprovados, tá? Eu pesquisei, eu busquei, fazem 20 anos que eu busco conhecer mais sobre pessoas e principalmente nos últimos 10 anos eu mergulhei na construção de algo chamado legado na minha vida. Então, eu posso dizer para você que eu me transformei numa autoridade, num especialista em viver, primeiramente, o meu legado na Terra, para poder compartilhar sobre esse legado com outras pessoas. Por isso, antes de eu falar das leis irrefutáveis, das 3 leis invisíveis do legado, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você tem certeza que precisa criar um legado, marcar essa geração, aciona as notificações, faz alguma coisa, seja útil a si e ao próximo. Fechado? Vamos lá então, 3 leis invisíveis do legado. Primeira lei, primeira, consciência. É impossível você deixar um legado, criar um legado nessa terra sem você ter consciência. Ok, Tiago, consciência do quê? Para que a gente consiga conversar e estejamos na mesma página, eu vou dizer para você o que é legado de uma forma prática, tá? Sem muito termo técnico. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas, é a maneira que você marca o teu nome na história, a maneira que você gostaria de ser lembrado depois que você partisse dessa para qualquer outra que você acreditar aí. Então, legado é isso, a maneira que eu marco, não é o que eu deixo para as pessoas, mas é o que eu deixo nas pessoas, isso é legado. Simples assim. Então, qual que é a primeira lei para que eu consiga criar, né, esse legado? A primeira lei é consciência. Consciência do quê? Consciência de qual é a marca que você quer deixar nessa terra. É isso aí. Isso é uma lei. Tá? Não é um achismo, não é o que eu li uma vez num livro e talvez, todavia, contudo, entretanto, eu acho. Não, não, não. É convicção. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você tiver consciência de como você quer impactar, de como você quer marcar, de quem você quer marcar a vida, a história, você vai construir um legado na Terra, você vai deixar a tua marca na Terra. O ponto é que a maioria das pessoas não tem noção do que elas querem para a vida dela, quem dirá o que elas querem deixar marcado na história, o que elas querem deixar na vida das pessoas. Pensa só. Entenda que vou dar um exemplo para ficar prático, para ficar rápido, dinâmico, para você perceber onde você está e onde você tem que ir. Martin Luther King, pensa só que um negro, no meio da segregação racial, lá na década de 60, se eu não me engano, o cara sobe no banco de uma praça e ele compartilha com as pessoas aquilo que ele tinha consciência. Ele tinha consciência do quê?
do que ele gostaria de ser lembrado, de como ele gostaria de ser lembrado, de qual era a marca que ele queria deixar na história. E qual era a marca? Era um sonho. E ele disse, I have a dream. Ele disse, eu tenho um sonho. E o sonho que eu tenho é que negros e brancos possam utilizar o mesmo transporte, sentar nos mesmos restaurantes, viver em comunhão, viver juntos. E ele compartilhou isso. E ele lutou por isso. Mas por que ele lutou? Ninguém luta por aquilo que não conhece. Ninguém ergue uma bandeira pela qual não acredita. Ninguém vai atrás daquilo que não tem consciência. Por isso que a primeira lei irrefutável, que para você talvez é invisível, da criação do legado é: tenha consciência. Traga para o natural, traga para a tua percepção, traga para a tua visão aquilo que talvez você ainda não tenha percebido, ok? Tenha consciência de qual é a marca que você quer deixar nessa terra. Tiago, qual é a marca que você quer deixar nessa terra? Eu vou dizer para você. Eu, Tiago Coelho, quero deixar registrado nessa terra, depois que eu partir dessa para o céu, talvez eu fique para a semente, né? Não sei se você vai dar essa sorte. Mas vamos lá, eu quero deixar marcado na história, na vida das pessoas, que eu fui um ser humano que deu sentido à vida de outras pessoas, porque é isso que dá sentido para a minha vida. Eu sou um criador de legados, eu inseri em mim mesmo, tá, essa proporção de realização a gerar na vida do outro um nível de satisfação absurdo, um nível de sentido absurdo quando ela está construindo o legado dela na Terra. Então, é isso que eu quero fazer, eu quero ser lembrado por isso, alguém que deu sentido à vida das pessoas e ajudou elas a criar um legado. Isso é o que eu tenho na minha mente, essa é a consciência que eu trago daquilo que eu quero fazer na Terra até o dia que eu for dessa para melhor. Então, consciência, essa é a primeira lei. Tiago, maravilha, tenho consciência, eu quero ser lembrado, vou dar o meu exemplo, eu quero ser lembrado também por dar sentido à vida das pessoas. Eu quero deixar essa marca, eu tenho consciência disso agora. E agora, o que eu faço? Agora você vai para a segunda lei irrefutável, segunda lei invisível. Tiago, por que é invisível? Se agora eu tenho consciência. Invisível porque às vezes você tem consciência do que você quer deixar, mas você não tem consciência dos passos, de como você faz para construir, para criar esse legado. E aí, para isso, você vai precisar dessa lei de número 2. A lei de número 2 é a lei do posicionamento. Lei número 1, consciência. Tenho consciência da marca que eu quero deixar na Terra. Segundo, eu preciso me posicionar, eu preciso de posicionamento. Tiago, o que é posicionamento? Posicionamento é como eu quero ser visto pelas pessoas. E eu costumo dizer, eu ouso dizer que o posicionamento, ele determina o teu e o meu sucesso. Ele determina o teu e o meu sucesso. Tiago, como assim? Ah, sucesso, você nem sabe o que é sucesso para mim e tal. Não, eu vou te dizer. Você pode ter uma conotação de sucesso talvez diferente daquilo que eu estou trazendo para você agora, mas eu tenho convicção de que você vai concordar comigo, tá? Para mim, sucesso é cumprir a minha missão na Terra. É isso. Eu sou bem sucedido quando eu cumpro minha missão na Terra, porque quando eu cumpro minha missão na Terra, olha só, quando eu cumpro a minha missão na Terra, eu me sinto mais realizado, a minha vida tem muito mais sentido, eu gero transformação na vida das pessoas e na maioria, não vou dizer que são em todas, mas na maioria das vezes eu sou bem pago por isso. Então para mim isso é sucesso, ok? Então pensa só, se eu tenho consciência da marca que eu quero deixar na Terra, essa é a primeira lei, a segunda lei é de fato eu me posicionar, e posicionamento determina o sucesso, e posicionamento é como eu quero que as pessoas me enxerguem. O como eu vou fazer a minha marca alcançar, o como eu vou registrar a minha marca na história, está muito atrelado à maneira que eu faço as pessoas perceberem o Tiago, a maneira que você faz as pessoas te perceberem. Ah, Tiago, mas eu não sei como fazer isso, eu não entendi muito bem. Vou te explicar de uma maneira muito fácil. As pessoas reconhecem o valor que você representa na vida delas? Será que as pessoas têm percepção de quão valioso é aquilo que você carrega aí dentro de você? Porque quando nós falamos de posicionamento, eu não estou falando aqui de posicionamento de marca não, tá? Eu não estou falando de brand, de marketing, eu não estou falando de geração de conteúdo, eu não estou falando de redes sociais, canais de acesso. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu falo de posicionamento, eu estou falando de posicionamento de alma.
Estou falando da maneira que você posiciona a mensagem que você carrega. Estou falando de apresentar ao mundo a essência de quem você é de verdade. O valor que as pessoas precisam perceber de quem você é. Não daquilo que você faz, muito menos daquilo que você tem. Tá? Pensa nisso. Não tem a ver com quanto dinheiro você tem na conta, não tem a ver com o carro que você dirige, com a roupa que você veste. Posicionamento é você estar bem vestido, você pôr um blazer. Mentira. Falcatrua, gente que está querendo te enganar. Posicionamento é você conseguir, você ter clareza, nível de consciência primeiramente, mas você ter clareza do valor que você carrega, da mensagem que existe dentro de você e da essência que você tem. Sabe por quê? Porque quem posiciona a sua alma, quem posiciona a sua essência, não gera só clientes, não faz só bons negócios, não gera apenas recursos. Quem posiciona a alma cria legado. Esse é o ponto e é por isso que nós estamos aqui. Então, se o primeiro, se a primeira lei, se o primeiro ponto aqui para eu criar um legado é eu ter consciência, o segundo não pode ser outra coisa a não ser o posicionamento, porque o posicionamento determina como eu quero que as pessoas me vejam e essa maneira, essa percepção que as pessoas vão ter a meu respeito vai conectar diretamente na construção do legado que eu quero deixar na Terra, porque eu tenho consciência. Aí eu vou usar o meu exemplo novamente, tá? Vou usar aqui o meu exemplo. Tiago, então você teve aí a lei 1, consciência. Qual é a consciência? Consciência do quê? Consciência da marca que eu quero deixar na Terra. Tiago, como é que você quer ser visto? Então, qual é a marca que você quer deixar? Eu quero que as pessoas se recordem de mim por alguém que deu sentido à vida delas. Maravilha, nível de consciência. 2, posicionamento. Eu me posiciono dessa forma. Tiago, como você se posiciona dessa forma? Na prática, como isso funciona? Como é que eu quero que as pessoas me vejam? Quero que elas me vejam como alguém que dá sentido à vida delas. E como é que eu faço isso? De uma maneira muito clara. Tudo quanto eu faço, seja através dos meus negócios, seja através da minha vida, do meu dia a dia, dos meus relacionamentos pessoais, interpessoais, eu faço isso todos os dias. Eu faço de graça, eu pago para fazer, eu recebo para fazer, eu faço isso todo o tempo. O que é, Tiago, que você faz? Faço as pessoas me enxergarem como alguém que dá sentido à vida delas. Eu costumo me assemelhar, e não é me envaidecendo não, tá? E se você achar que é isso também, não tem problema, é problema seu, não meu. O que você acha a meu respeito. Mas o que eu vejo, e eu penso, e eu acredito fielmente, que eu me assemelho a um caminhão na descida, sem freio, quando as pessoas cruzam comigo. Elas são meio que atropeladas por um caminhão. Elas podem até sair vivas, mas elas nunca mais vão ser a mesma. Por quê? Porque eu me posiciono dessa forma, como alguém que dá sentido à vida das pessoas e não importa o que eu tenha que fazer, todas as pessoas que cruzam na minha vida, no meu caminho, de alguma forma eu faço elas terem um pouquinho mais de consciência, clareza, percepção daquilo que elas carregam de valioso e faço elas terem a vida um pouquinho mais próxima de uma vida realizada, com sentido. Tiago, na prática, como é que isso funciona? De repente, você não tem uma vida com sentido, às vezes você tem uma família linda, maravilhosa e não valoriza. Às vezes você tem um emprego sensacional, ganha bem e você não valoriza. Às vezes você é um empreendedor, mas talvez você não está enxergando os resultados, quer desistir, não valoriza o que você está fazendo. O que eu faço é mostrar para você que é possível. O que eu faço é mostrar para você que a tua vida pode ser muito melhor e maior do que ela é. E que não tem a ver com aquilo que você está fazendo, mas em reconhecer quem você é. E a partir disso, posicionar a tua alma para que as pessoas possam enxergar esse valor em você. E a partir do momento que você ouve isso, você começa a se enxergar de uma forma diferente. E a partir do momento que você começa a se enxergar dessa forma diferente, sabe o que você faz? Você começa a mostrar para as pessoas isso e elas começam a buscar em você remédio para a dor delas, porque é isso que você é. Você é remédio para a dor de alguém, porque as suas cicatrizes vão curar as feridas de alguém. Porque curado cura, ferido fere. O ponto é, tenha nível de consciência suficiente para saber em qual lado da história você está. Se você é o curado ou se você é o ferido. Porque se você é o ferido, busca ajuda. Se você é o ferido, ouça pessoas que já estão curadas, porque o curado vai curar sempre e o ferido vai ferir sempre. Isso é posicionamento. É mostrar para a sociedade, para o mundo, para as pessoas, que aquilo que eu carrego, a convicção que eu tenho, da missão que eu tenho que cumprir, vai ser exposta, colocada em prática e isso vai mudar a vida de alguém. Fechado? Pensa nisso. Segunda lei. Primeira, consciência, ok? Primeira, consciência. Segunda, posicionamento.
E a terceira é mais do mesmo, gente. A terceira é mais do mesmo. Terceira lei invisível, irrefutável, inquestionável do legado, da criação do legado. Essa terceira lei, eu vou fazer o seguinte. Tô tipo esses youtubers agora, eu tô me sentindo aqui, gente, vocês não têm noção, eu tô demais. Tipo os youtubers, olha, eu só vou contar a terceira se você se inscrever, mas é tipo isso, se inscreve aqui, compartilha com alguém, eu tenho certeza que até aqui muita coisa fez sentido na tua vida, porque esse é meu papel, esse é o legado que eu tô deixando na Terra. Mas, além de se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar com alguém, eu quero que você faça algo melhor, mais especial. Eu quero te dar um presente. Aqui na tela aqui tem um QR Code. Eu quero que você escaneie isso e você vai entrar na nossa comunidade, onde dentro dessa comunidade, todos esses vídeos, toda essa comunicação, toda essa entrega que eu tenho aqui no YouTube e nos meus canais de acesso como um todo, lá dentro tem coisas compiladas, tem convites para você participar de eventos, webinários, tudo aquilo que eu ofereço, tudo aquilo que eu entrego, tudo aquilo que com muito amor a gente produz, com muito amor a gente constrói para fazer parte da criação do nosso legado, está lá dentro da comunidade, faz parte daquilo que nós estamos construindo, então faça parte. Sabe por quê? Porque só aquele que caminha na história faz história. Então vem caminhar na história com a gente, vem caminhar na nossa história para que a gente possa fazer parte da construção da sua. Escaneia aí o QR Code, compartilha, marca, salva o vídeo, não sei onde você está vendo isso daqui, faz alguma coisa, se movimenta. Mas bora lá! As leis, voltamos, as leis, as 3 leis invisíveis, inquestionáveis, irrefutáveis da criação do legado. Consciência, posicionamento e a terceira... O youtuber demais, eu tô demais. E a terceira é comunicação. Tiago, mais do mesmo, toda hora você fala de comunicação. Sabe por que eu falo de comunicação? Porque comunicação é a base para qualquer coisa na vida do ser humano que tenha valor. Se há algo com valor na tua vida, se há algo que você acredita que seja valioso na tua história, isso aí ou depende da comunicação ou precisa aprimorar a comunicação para chegar ou te colocar em lugares maiores. É simples. Comunicar não é falar, gente, entenda. Comunicar é produzir resultado. Tiago, como a comunicação vai gerar, de fato, possibilidade, é uma lei para que eu crie um legado? Porque não adianta você ter uma mensagem linda, não adianta você carregar algo precioso, não adianta você ser bom, incrível, maravilhoso e não comunicar, e ninguém saber. Sabe o que acontece? Vou dizer... O mais conhecido vence o melhor. E o mais conhecido vence o melhor não é por conta do marketing, não, do tráfego pago. O mais conhecido vence o melhor porque o mais conhecido é aquele que se expõe mais. E quem não se expõe não expande. E exposição também tem a ver com comunicação. A comunicação, ela tem várias vertentes, várias ramificações. E a exposição é um dos pilares da comunicação. Porque se você não se expor, você não expõe a tua ideia. Se você não se expor, você não expõe o teu posicionamento. Se você não se expor, você não expõe aquilo que você acredita. Aquilo que você tem consciência que você quer deixar registrado na Terra. Então, comunicação, ela é a terceira lei, não é porque ela é menos importante, na verdade, o contrário, ela é extremamente importante, mas a comunicação é um pilar que dá fundamento. Você precisa ter consciência, acredito que sem consciência você vai ficar andando em círculo, eu acredito que você precisa se posicionar, por quê? Porque se você não tiver esse posicionamento da sua alma de compartilhar e apresentar a tua essência para que as pessoas te vejam da forma que você quer, também não vai funcionar, porém, você precisa comunicar isso. E comunicar da forma certa. Comunicar não é falar, comunicar é produzir resultado. Ok, Tiago, qual é o resultado que eu quero produzir, então, através da minha comunicação, para que eu crie um legado? Tá aí. A pergunta é a resposta. A resposta está sempre no texto. Você tem que comunicar o posicionamento. Comunicar a percepção daquilo que você carrega de valioso. Começa a mostrar para as pessoas, começa a comunicar para as pessoas, começa a falar para as pessoas, começa a apresentar para as pessoas que você não é mais um no meio da multidão, que você é alguém que carrega algo especial e que a tua vida não foi em vão até aqui. As cicatrizes que você carrega, as experiências que você teve, as dores que você viveu, não foi em vão, não é porque existe um Deus mau que não estava olhando para você e ó vida, ó céus, ó tristeza, não, 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 não. Tudo que você viveu, experimentou, as experiências que você teve até aqui, é para que você chegasse nesse tempo e comunicasse com as pessoas, comunicasse com o mundo, para que você pudesse transformar a vida delas. Deixa eu te dizer uma coisa, você só viveu o que viveu, você só passou pelo que passou, só sentiu o que sentiu, por quê? Porque você só oferece, só dá o que tem.
Não é possível você dizer que quer criar um legado, marcar a vida das pessoas de uma forma, sendo que você não teve aquela experiência. Tem um monte de expert aí, de Instagram, um monte de empresário de palco, um monte de gente falando que é bom, que é isso, que é aquilo, mas é um bando de mentiroso. São pessoas que não têm história, não têm histórico, não têm track record, que elas não viveram, então falando de algo que elas leram num livro ou aprenderam com a história de alguém. Ah, Thiago, mas isso não é bom. Isso é base, mas isso não é o que dá fundamento para você sair tentando mudar a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque antes de ser herói do outro, você tem que ser herói de si mesmo. Para ser herói de si mesmo, você tem que experimentar, você tem que viver, você tem que fazer. Para você dizer que você é bom numa coisa, o mínimo que você tem que ter é você ter passado por aquela situação. Ainda que você tenha sido vencido, ainda que você não saiu com êxito daquela situação, você tem autonomia, autoridade para falar o que não deve fazer, para falar o que deu errado. E se você tivesse tomado outras decisões, poderia ter tido um outro resultado. Então, deixa eu te dizer uma coisa, comece a comunicar a verdade que você carrega. Tenha consciência da marca que você quer deixar na Terra, se posicione, mostre para o mundo, se coloque na posição de fazer com que as pessoas te enxerguem da maneira que você quer ser lembrado, visto e reconhecido, ok? E terceiro, comunique isso com intensidade. Comunique isso com muita intensidade. Eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que eu paro para compartilhar algo com as pessoas, para compartilhar algo com alguém, eu faço como se fosse a minha última oportunidade. Sabe, a vida é finita. Amanhã pode ser tarde demais para você fazer aquilo que realmente fazia sentido para você. Amanhã pode ser tarde demais para você fazer aquilo que você foi chamado, incumbido de fazer nessa terra. Amanhã pode ser tarde demais para você transformar a vida de alguém. Sabe, às vezes falta muito pouco para você alcançar o grande êxito e mérito da realização da tua vida. E às vezes isso não aconteceu ainda simplesmente porque você deixou de comunicar o teu posicionamento e deixou de posicionar a tua visão, aquilo que você tem consciência, viu? Tá tudo amarradinho, tá tudo certinho, tá tudo conectado. Comunico o meu posicionamento, me posiciono pautado na consciência daquilo que eu quero deixar para as pessoas. A vida é finita, começa hoje. Ontem já passou, amanhã talvez nem exista, a hora é agora. Esse é o lugar e você é a pessoa que pode mudar a vida de alguém. Não precisa contar a história não, não precisa falar do que você não sabe, nem querer mostrar o que você não vive. Pega toda a experiência de vida, toda a tua jornada, todas as suas dores, compila isso em algo forte, algo que te torne realizado, que te dê força e abre a tua boca. Compartilha isso com o mundo. As pessoas precisam daquilo que você carrega. Fechado? Para que isso faça sentido na tua vida, assim como está fazendo na minha, não deixa de escanear esse QR Code, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém, comenta, fala mal de mim aqui embaixo, não tem problema não. Faz alguma coisa, gera engajamento, né? Já ajuda a esse vídeo alcançar outras pessoas que querem criar um legado. Então, deixo para vocês aqui as 3 leis invisíveis, irrefutáveis, as 3 leis inquestionáveis para criar um legado. Estou com você, espero que você esteja aqui comigo, uma vida com muito mais sentido, criando um legado e, de fato, marcando a vida de outras pessoas. Até o próximo, bora!